Bom dia a todos, bom dia a todas. Essa nossa apresentação aqui hoje faz parte da jornada de formação do PT. Ela está destinada a debater e a disseminar um modo petista de governar para os nossos pré-candidatos, para as nossas pré-candidatas à prefeitura, à Câmara Municipal. Essa é a oitava atividade dessa primeira fase, em que nós estamos discutindo os eixos do modo petista de governar. Na outra fase, nós vamos discutir as políticas públicas como saúde, educação, mobilidade urbana. Enfim, os temas que compõem a atividade municipal. Essas atividades estão sendo muito interessantes, inclusive porque a gente tem tido sempre a presença de gente com muito acúmulo de conhecimento, e acúmulo de conhecimento teórico e prático. É gente que estudou por bastante tempo o assunto do qual vem falar, e gente que praticou isso, geralmente nas prefeituras ou no governo nacional, no governo da União, mas geralmente tem tido muita contribuição a quem está nesse momento pensando no seu programa de governo, no seu programa no programa da sua candidatura, tá certo? Hoje nós estamos recebendo aqui o Antônio Granado. O Granado, além de meu amigo por bastante tempo, ele foi secretário de Finanças na prefeitura de Santo André, no governo do Celso Daniel. Depois ele atuou em vários, digamos, institutos como assessor, inclusive na Frente Nacional de Prefeitos e na Associação Brasileira de Municípios. Então, o Granado é um cara, como vocês estão vendo, que tem um acúmulo teórico, um cara que estudou bastante, tem ajudado muitas prefeituras. Eu já vi o Granado trabalhando e contribuindo para resolver alguns problemas de finanças em municípios do país inteiro, com uma disposição muito grande, e o acúmulo prático, né, de quem foi secretário de Finanças numa prefeitura grande como Santo André, tá bom? Então, vamos começar no nosso debate perguntando para o Granado o seguinte: Granado, a gente vinha numa crise econômica. Essa crise econômica já estava causando muito problema para os municípios. Os municípios já vinham com dificuldade de equacionar as suas finanças, porque a crise, a queda do crescimento brasileiro e toda a, o problema desse governo nacional que não ajuda os municípios. Com a pandemia do coronavírus, essa crise se agravou. E aí eu queria perguntar para você como é que isso tem afetado as finanças dos municípios, seja a crise econômica que a gente já vinha vivendo, que agravou-se com a crise do novo coronavírus. Então é isso, cara. Como é que está sendo isso para os municípios? Bem, primeiro, bom dia a todos, a todas. É uma enorme honra ter sido convidado para fazer esse tipo de conversa. Queria agradecer a manifestação de amizade do Edu. A recíproca é com certeza verdadeira. Já nos conhecemos há muito tempo. Bem, uma questão importante é entender que essa crise já existia, certo? Ela não surge com o coronavírus, como está tentando fazer crer particularmente o Guedes. Essa crise já existia, ela já vinha se agravando, mas com a pandemia ela se torna de uma potência brutal. E ela tem efeitos importantíssimos negativos sobre as finanças das prefeituras, né, também dos estados, é verdade, que se agrava com o fato de que, com a crise, com o crescimento do desemprego, uma série de pessoas, uma série de cidadãos e cidadãs que se valiam de serviços públicos privados, como é o caso da saúde, né, os convênios médicos, como é o caso da educação, né, as escolas privadas, e uma parte grande vem se deslocando para o serviço público, por incapacidade de continuar pagando estas coisas. Então, você tem um crescimento de demanda sobre a ação pública e, simultaneamente, uma queda, né, uma queda importante de receita. Como o governo federal não vem dando apoio, né, apoio importante a estados e municípios,
isso está levando a uma deterioração do serviço público. Fora a questão praticamente que se pode chamar de criminosa na maneira como está sendo tratada a pandemia, há um processo de deterioração. Esse processo de deterioração ele deve continuar se abatendo sobre os próximos governos. É muito importante entender que nós vamos governar no quadro que está colocado, nós vamos governar as cidades no próximo período com dificuldades muito grandes, né? Eu acho que isto parece negativo, mas isso vai nos impor desafios novos, né, de como enfrentar. Eu acho que o quadro é um quadro muito pesado, né, e vai nos impor agir no campo da política, né? A questão vai deixar de ser exclusivamente técnica. Há algumas questões técnicas, né? Espero poder falar sobre isso nas próximas questões, mas esse quadro tem que ser entendido fundamentalmente como um quadro que vai nos impor aos futuros gestores, aos futuros administradores, posturas muito mais fortemente políticas do que simplesmente administrativas. Muito bem, Granado. Acho que a gente tem visto mesmo isso. As prefeituras já vinham enfrentando esses problemas, né? Aliás, como você bem enfatizou, eu queria enfatizar na sua fala que a crise econômica na sociedade, né, o aumento da pobreza, por exemplo, que a gente já vinha assistindo, o aumento da miséria, como você bem disse, isso bate na porta da prefeitura, né? Porque essas pessoas vão para o serviço de assistência social do município. Então, o município, você bem enfatizou isso, é muito interessante, né? Aumenta a demanda e contrai os recursos necessários para atender essa demanda, né? E a queda do ISS dos municípios, a queda, como você disse, do ICMS nos estados, que reflete na parte dos municípios, não só queda do do ISS, FPM. não só do ISS. A gente tem clareza de que a inadimplência com o IPTU também cresceu, certo? Ou seja, você tem quedas de receitas próprias importantes. A do ISS provavelmente mais importante para os municípios maiores, mas a do IPTU também. Isso em receitas próprias, fora as receitas transferidas. Não, e aí, vamos lá, continua então, Grado. Quais são então esses desafios que as prefeituras têm para resolver ou para encarar, para enfrentar esses problemas com as finanças? Quais são os principais desafios que estão colocados para os prefeitos atuais e, como você também disse, para os futuros prefeitos e prefeitas? Bem, para os prefeitos atuais, eu diria que o que se coloca pela frente é a luta política por mais recursos, por mais transferências, né? A gente não pode esquecer que também, agravando ainda mais todas estas coisas, existe a emenda constitucional do teto de gastos, né? Ela é uma emenda que congelou, né, os investimentos em várias atividades públicas. Ela está voltada fundamentalmente a liberar recursos para o chamado superávit fiscal, que nada mais é do que a garantia de reservas para pagamento de dívidas no mercado financeiro, né? A emenda 95 ela tem esse condão, e o agregado destas coisas, né, da crise, da emenda 95, tem levado a que os repasses da União estejam muito baixos, né? Então, para os governos atuais, eu diria que o que se coloca é luta política e luta política, né? Mas para os próximos governantes, além da preservação obrigatória dessa luta política, algumas medidas precisam ser assumidas, né? Uma delas é que o planejamento passa a ser uma peça ainda mais importante do que era antes, porque nós vamos ter que ter uma clara definição de prioridades, né? A história do fazer mais com menos.
nós estaremos mentindo se falarmos que vamos mudar completamente a cidade do ponto de vista físico. Não é verdade, né? Nós vamos ter dificuldades para isso, mas uma maior definição de prioridades, um maior engajamento com a população nesse processo de definição de prioridades se torna fundamental. Ao mesmo tempo, nós precisamos repensar as características e o próprio desenho dos investimentos e dos serviços públicos. Nós precisamos, isso já foi provavelmente discutido quando se falou na questão do planejamento, né, da gestão, em outra live, mas é importante enfatizar que vários serviços vão precisar ter um redesenho, ou seja, reduzir seu custo sem reduzir sua qualidade. A mesma coisa com os investimentos. Além da escolha dos investimentos, o chamado partido arquitetônico vai ter que ser, né, também adequado a novas formas de enfrentar. Então, nós temos que ter mais claramente um repensar das características e do desenho do investimento e dos serviços públicos. E uma outra questão que se torna fundamental é de agregar novos recursos próprios, né, e recursos de terceiros. Recursos próprios, ela passa por uma maior capacidade de arrecadação por parte da prefeitura, seja no repensar seus tributos próprios, né? Eu falarei disso um pouco mais para frente, seja para repensar os recursos próprios, seja para criar melhores mecanismos de cobrança, né? Nós temos que também agregar recursos de terceiros, né? Não só a prefeitura governa a cidade, uma série de outros atores também governam, e não obrigatoriamente na mesma direção que a prefeitura, né? Nós temos atores, né, entidades, instituições que prestam serviços públicos, né? Isso é muito claramente perceptível na área da assistência social, com as entidades filantrópicas, né? Mas nós vamos ter que discutir política também com esse pessoal, né? Ou seja, na medida em que a gente não tem a capacidade de expansão suficiente por parte das próprios governos municipais, né, essa expansão ou a melhoria dos serviços prestados por terceiros é fundamental, né? Também a busca de parcerias para o enfrentamento de situações concretas da cidade, né, que envolvam uma menor participação de recursos próprios da prefeitura e maior participação das pessoas, da cidadania, das instituições da cidadania, né? O envolvimento, muitas vezes, vou brincando, né? Uma praça que tem muito mato, certo? Eu tenho que fazer isso diretamente com a prefeitura ou eu posso organizar mutirões com população do local, certo? Que tenha um certo patamar lúdico, né? E fazer limpeza junto com mais gente. Enfim, eu vou ter que inovar, eu vou ter que ter muita inovação, né, nesse próximo período. Eu acho que isto é algo que impõe aos futuros governantes uma visão de que eles não são simples gestores, né? Eles são mais do que simples gestores. Veja só, Granado, no Pacto Federativo Brasileiro, que é do Pacto Federativo do Mundo, como você bem tem trabalhado isso, né? Em que os municípios têm mais atribuições, né? Maior autonomia e mais atribuições. Esse pacto, gerado na Constituição de 88, fez com que o município se tornasse, no plano constitucional, no plano legal brasileiro, um ente da federação. E lhe atribuiu
um grau de autonomia e um monte de serviço. O que a gente vem assistindo de 1988, da nova Constituição para cá, é que os municípios vêm cada vez mais agregando serviços, né? E as receitas municipais não têm acompanhado esse passo, né? Então, eu brinco sempre dizendo que quando eu era criança, quando você era criança, todo mundo estudava em escola do Estado, hoje já não tem mais. A gente tomava vacina no posto de saúde do Estado, já não tem mais. Tudo é municipalizado, inclusive em vários municípios há uma parte da segurança pública, que é a atribuição constitucional dos estados, através das guardas municipais, dos sistemas de monitoramento. Então, esse pacto gerou um certo desequilíbrio nas finanças municipais, que os municípios foram abraçando, até porque muitas vezes o governo estadual foi, digamos, deixando certos serviços e a população exigia, a prefeitura ia lá e abraçava, né? Gerou um certo desequilíbrio. Você acha como que dentro desse marco federativo, dentro desse pacto federativo, dentro desse marco constitucional, desses marcos legais, quais são as alternativas para o município buscar reequilibrar, ou se tem condição de equilibrar as suas finanças frente a essas demandas todas? Veja, a gente tem um processo crescente de centralização de recursos, né, na mão da União, né, que vem se dando de maneira muito forte desde a Constituição de 88, mas essas coisas vão se agravando no decorrer do período. As definições das políticas públicas, boa parte delas, em termos de marcos, são atribuição federal, né? Marcos ligados ao saneamento, marcos ligados à saúde, mas as atribuições são fortemente municipais, de todas elas. E a distribuição de atribuições não foi corroborada por uma maior destinação de recursos, né? E aí nós temos algumas coisas que estão colocadas neste momento de maneira séria, certo? A gente está para ter o esgotamento do Fundeb, né? Ela tem prazo para ser votada agora, nesse período, nesse curto período, né? Mas as propostas que correm no Congresso são propostas, não obrigatoriamente todas elas na direção de um fortalecimento da participação da União no custeio da educação, né? O SUS vem sofrendo um desmonte importante, né? Ele está sofrendo um processo de desconstrução. A pandemia agora tem mostrado que, apesar de tudo, o Brasil não está em uma situação pior, porque ele ainda ele ainda dispõe de um serviço público de qualidade, né? O SUS tem sido a garantia de que a pandemia não seja mais criminosa, mais contundente do que ela é, né? Mesmo com a queda de recursos. Mas essa queda de recursos ela vem se colocando com processos de deterioração do serviço de saúde, né? O serviço de saúde nos municípios vem sendo precarizado pela queda de participação do governo federal no SUS, o que é agravado agora pela Emenda Constitucional 95, né? E também há movimentos do governo federal na direção desse desmonte. Os governos municipais eles dispõem também, né, vinham dispondo, principalmente nos governos petistas do Lula e da Dilma, com transferências voluntárias importantíssimas para vários serviços, para várias das ações, né? O governo municipal foi parceiro do governo federal no tema da Bolsa Família. O governo federal
transferiu muitos recursos no âmbito do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, né? Estas coisas todas estão bastante suspensas, bastante desgastadas pelo governo federal, né? E isso tem sido agravado, né, já pelos governos do Temer e do Bolsonaro, né? Mais ainda no governo Bolsonaro do que do Temer, né? Tem aprofundado bastante isso. A política do Paulo Guedes é muito nessa direção. E o teto de gastos, né, levou isso para patamares completamente insuportáveis, né? Então, nós temos uma paralisia das transferências governamentais, né, das transferências voluntárias governamentais. Isto afeta os investimentos, né? Muitos dos investimentos que os municípios vinham desenvolvendo já estavam fundamentalmente centrados nos recursos transferidos pela União, né? Nos planos viários, nos planos de saneamento, enfim, nos vários planos, e isso vai ser ainda mais agravado com a pandemia. Acho que você tocou num ponto muito importante, essa coisa da distribuição dos recursos, né? Da centralização no governo federal. Como eu disse, acho que você tem enfatizado, os municípios foram abraçando os serviços, seja porque eles tinham responsabilidade, seja porque no abandono. Eu lembro muito bem, quando eu fui prefeito em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, o governo do estado chegou e disse assim: olha, o governo do estado de São Paulo, nós vamos fechar uma escola. Vamos fechar aí as crianças. Não, as crianças é um problema da prefeitura. Então, foram jogando os serviços, né? E como você disse, quase 60% do orçamento público nacional fica na mão da União, 57% aproximadamente, os estados com 25% e os municípios com 18%, né? Ainda, como você disse, através dos... Falei desses números, mas é isso mesmo. Dos convênios, né, dos acordos, o município acaba executando quase 25% do orçamento, mas o controle orçamentário, como você disse, é da União, né? E aí a pergunta é o seguinte, eu queria que você explorasse um pouco mais quais são, portanto, as alternativas, né? O que o município deve fazer ou pode fazer para tentar melhorar a sua configuração, melhorar as suas finanças próprias, né? Você já apontou algumas coisas, parcerias, apontou algum controle menor, que você aprofundasse isso, né? Como é que o município pode controlar melhor as suas finanças? Como é que o município pode expandir a sua capacidade de arrecadação? O que você acha que deve ser feito em nível municipal pelos prefeitos atuais? E como você enfatizou, os futuros prefeitos, as futuras prefeitas, já tem que pensar nos seus planos, né? Você disse isso com toda clareza, tem que pensar nos seus planos sabendo que vão passar, pelo menos no início do governo, por muitas dificuldades e sem recursos, né? A expressão que você usou vai ter que aprender a fazer mais com menos, né? Você diz, olha, vai ter que saber, quem está em campanha agora, que não vai dar para prometer mundos e fundos, que não tem nenhuma expectativa de que haja para o ano que vem uma mudança grande na economia nacional. Você tem explorado isso. Para que você explorasse um pouco mais essa questão do que o município pode fazer, o que a prefeitura pode caminhar, digamos, por pernas próprias para melhorar as suas finanças. O que você acha? Veja, as finanças municipais são originárias de dois tipos de recursos, né, fundamentalmente. Tem mais, mas assim, o centro. O que se pode chamar de receitas próprias e o que se pode chamar de receitas transferidas, né? No caso, e isso varia muito de perfil de município para perfil de município, né? Queria explorar um pouco o tema das receitas próprias, que são algumas delas mais importantes em alguns perfis de município, menos importantes em alguns outros perfis de município, mas seja qual for o padrão, o perfil, elas de alguma maneira se colocam, né? As receitas próprias, algumas são secundárias, relativamente secundárias, né? As taxas são
de um modo geral, bastante pouco importantes na receita total do município, né? Algumas coisas dos preços públicos também são, né? Apesar de que as taxas, para alguns serviços, elas podem ser importantes, certo? As taxas relativas a, a, a prestação de alguns serviços públicos, como é o caso, por exemplo, da coleta de lixo, né? Elas podem ter alguma importância, as taxas. Mas, normalmente, os dois tributos municipais mais fortemente importantes são pouco importantes para municípios muito pequenos, mas são os mais importantes são o IPTU, né, e o ISS. Né? E isso nós precisamos entender que, apesar de um aparente desgaste político que mexer nesses tributos possa provocar, né, nesse próximo período vai ser fundamental raciocinar custo-benefício. Certo? O custo político ele é maior ou ele é menor do que o benefício que será conquistado com mexer de alguma maneira nesses tributos próprios. E aí entra um tema, não é só o mexer, é o como mexer. Vou pegar o exemplo do IPTU. O IPTU para municípios de qualquer porte, né, ele é um tributo sobre a propriedade imobiliária. Ora, a regra no Brasil é de que esse tributo seja o mesmo para qualquer perfil de propriedade. Essa é a regra. Né? Nós podemos pensar um tributo IPTU como um tributo de caráter social, né? Como um tributo de maior justiça fiscal. Né? Então, rever a estrutura do IPTU do ponto de vista das suas alíquotas, conforme seja valor, né? Nós podemos criar um processo de crescimento de alíquotas que permita que quem tem mais capacidade pague mais. Né? Isso tem técnicas muito variadas, né? Mas esse é um tributo que, normalmente, num primeiro momento, ele é visto de maneira negativa, né? Ele causa desgaste político, mas ele pode ser um tributo que viabilize serviços e investimentos. Né? E aí há que se medir o que é mais forte, se é o custo ou se é o benefício desse tributo. Né? Se ele for delineado como um tributo mais socialmente justo, né? Se ele for trabalhado com alíquotas progressivas, né? Se a prefeitura conseguir ter um cadastro bastante razoável dos seus imóveis urbanos, ele é um tributo que precisa ser pensado pelas próximas gestões, né? Como um tributo a ser adequado. Né? Eu acho que o grande princípio desse ajuste é o da justiça fiscal. Eu trabalhei na prefeitura de Santo André, a gente teve algumas revisões mais de uma vez, né? Principalmente na gestão do Celso lá atrás. Isso foi num primeiríssimo momento, foi muito fortemente desgastante, mas ele logo, rapidamente, até com trabalho político, isso se reverteu. Né? Nós criamos alíquotas progressivas e isso permitiu, inclusive, que os imóveis, a maioria dos imóveis na cidade, elas tivessem, inclusive, uma pequena redução de IPTU. Ou seja, é a forma do desenho, é o raciocínio do tributo como um tributo social. Né? O outro tributo, que é o caso do ISS, é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. Ele é um tributo sobre uma atividade econômica que é mais forte em municípios maiores, em municípios mais centrais, em municípios mais polo, né, polo de uma região. Ele é menos importante em municípios mais economicamente periféricos, né? Mas ele é um tributo muito importante. Né?
Os municípios mais onde o ISS tem, né, onde os serviços têm maior importância na economia, nesses municípios o ISS tem sido descurado, né, e tem sido objeto de, de gestão, né, a partir de interesses locais muito diferenciados. Vou citar um exemplo: o ISS sobre a construção civil. O ISS sobre a construção civil é o único tributo, não é exatamente o único, mas é o mais importante tributo do ISS que é destinado, que é cobrado no destino e não no local sede da empresa, né? É onde o prestador de serviço presta o serviço e não onde ele tem a empresa. Ora, por que não se pode trabalhar com alíquotas um pouco mais elevadas nesse serviço? Não vai haver menos construção na cidade porque o ISS vai ser um pouco mais alto, né? Quando o tributo incide sobre o local sede do município, o local sede da empresa, você pode correr o risco da empresa se mudar de município para um outro município que tem a alíquota mais baixa. Mas a construção de um edifício não vai mudar para a cidade do lado porque o ISS é mais baixo, né? Outra coisa no ISS diz respeito a áreas conurbadas, certo? Ter ISS distinto em áreas conurbadas, entre os diferentes municípios de uma área conurbada, é um elemento de guerra fiscal que a gente pode chamar de perde-perde, não de ganha-ganha, certo? Uma articulação regional para ter alíquotas próximas nesse tipo de tributo é fundamental, né? Então, é possível mexer no IPTU, é possível mexer no ISS, é possível mexer em algumas taxas, em alguns preços públicos, é possível, sempre respeitando obrigatoriamente, essa é a chave, né, o tema da justiça fiscal e do papel social do tributo, né? Mas a gente tem que entender que as receitas próprias elas não são exatamente as mais importantes para a maior parte dos municípios, né? Os municípios pequenos, a receita mais importante é uma transferência federal, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Nos municípios maiores, as receitas mais importantes costumam ser o ICMS, né? Que é uma transferência estadual, né? Então, nos receitas próprias, nos recursos próprios, a gente tem que entender que a gente tem que mexer, mas que isso não é uma coisa que seja absolutamente fundamental, né? Das receitas transferidas, nós temos fundamentalmente três grandes receitas, três mais importantes receitas de origem federal e duas mais importantes receitas de origem estadual, né? As receitas de origem federal são o Fundo de Participação dos Municípios, né, o Imposto Territorial Rural e os royalties, né, que não são disseminados por todo o conjunto de municípios, mas é muito importante para municípios onde existe extração de petróleo, seja em terra, seja em mar territorial, né? E nos estados, os dois tributos mais fundamentais são o ICMS e o IPVA, né? É possível desenvolver nos marcos atuais atuações ligadas a esses tributos, mas é subsidiário, certo? Ter algum serviço dentro da prefeitura de aferição dos índices de participação, de se os dados que foram levantados pelo IBGE estão corretos ou incorretos, tal. Mas a gente é muito passivo nos tributos transferidos, né?
eu acho, gostaria de falar, Eduardo, um pouco mais para frente, eu acho que esses tributos ou esses recursos da União e dos Estados demandam mudanças, demandam ações que transcendem o município. Certo? Isso eu gostaria de voltar a falar, se você me permitir, depois. Né? E tem também, das receitas transferidas, os recursos compartilhados. Né? O caso do Fundeb, tem recursos das 3 esferas da federação. Né? O caso do SUS, que também tem recursos oriundos das 3 esferas. O caso do SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social, que também tem recursos das 3 esferas, né? Em que aí a gente tem que raciocinar muito mais no campo do perfil da despesa, né, do que no perfil da receita, mas também temos ações políticas a serem desenvolvidas. Eu trato disso um pouco mais na frente, quando eu for falar do conjunto das transferências e do papel da luta política, né, a ser travada em relação a esse conjunto de transferências. Eu acho que a gente podia entrar nessa conversa aí, é uma boa conversa, até porque, em relação ao ISS mesmo, tem uma mudança, né? O Congresso aprovou a mudança, o Temer vetou, o Congresso aprovou, o STF bloqueou, que é a mudança do local de cobrança do ISS de alguns serviços, né? Sim. Serviços de leasing, de automóvel, serviços de cartão de crédito, serviços de plano de saúde, que hoje são cobrados, são pagos pelas empresas no município sede da empresa, que gera uma distorção imensa, né? A gente tem alguns municípios que concentram essas empresas e que todo o serviço prestado em vários municípios acabam sendo, digamos, beneficiando um município em especial, criando uma distorção imensa, né? Na região onde eu estou trabalhando, na região de Osasco, a gente tem 2 municípios que são colados, Granado, Barueri e Carapicuíba. E Barueri tem um dos maiores orçamentos per capita do estado e Carapicuíba tem o pior orçamento per capita do estado. E lá na região de Osasco eles são contíguos, assim, é difícil saber onde é que separa um do outro, mas é avassalador, né, essa mudança. Assim como para quem está aqui na campanha, para quem está debatendo isso agora, é bom lembrar, né, que você, como você disse, 50% do IPVA é da prefeitura e 50% é do Estado. Eu tenho discutido isso muito, Granado, porque, como a gente fala de transferências constitucionais, acaba parecendo que é uma coisa dada pelos estados ou pela União para os municípios. Mas não é isso, eu tenho insistido muito, né? No Pacto Federativo, esse recurso é do município. 25% do ICMS é do município. Né? 24,5% do imposto de renda e do IPI é distribuído para os municípios como pelo FPM, pelo Fundo de Participação dos Municípios. Então, esse recurso do FPM, esse recurso do ICMS, esse recurso do IPVA, ele é recolhido, digamos, pelos estados e pela União, na minha opinião, e depois ele é repassado porque ele é dos municípios, né? Apesar de, porque eu tenho discutido isso muito, porque as pessoas, a Firjan fez ultimamente um forfé sobre isso, dizendo que os municípios são dependentes, mas o FPM é um recurso do município, né? Que é distribuído fundamentalmente pela população, né? Enquanto o ICMS tem uma distorção grande também, a gente tem discutido isso muito, né, Grado? Que é o ICMS, 25% que pertence aos municípios, é distribuído 75% desses 25% conforme o valor adicionado no município, fazendo com que retorne, através do retorno do ICMS, mais para os municípios mais ricos. Então, eu queria que você trabalhasse um pouco isso, essas questões mais amplas, e se os próximos gestores, e essa para mim é a grande questão, quem está disputando a eleição agora está disputando para ser prefeito, para ser prefeita, para ser vereador a partir do ano que vem, né? Você acha que é possível esse prefeito que vai entrar o ano que vem, essa prefeita que vai entrar o ano que vem, falar, não, eu vou ser gestor, eu vou administrar a coisa pública? Você acha que esse é o papel fundamental dos futuros prefeitos e prefeitas? Bem, você levanta algumas questões importantíssimas e que demandam uma conversa um pouco mais longa, né?
Primeiro, essa história da guerra fiscal, né? A guerra fiscal, ela é claramente um jogo de perde-perde, né, quando no agregado, mas ela tem sido desenvolvida com sucesso, entre aspas, né, por alguns estados ou por alguns municípios, né? Se a gente pegar no caso dos estados, a guerra do IPVA é uma guerra completamente absurda, né? Alguns estados possuem alíquotas mais baixas de IPVA para se valer da localização sedes das grandes empresas locadoras, por exemplo, né? Quem já viu carro alugado em São Paulo, carro alugado em São Paulo tem placa de Curitiba, ou tem placa de Belo Horizonte, ou tem placa de Palmas, no Tocantins, certo? Corre em São Paulo, mas tem lá, porque o IPVA desses municípios, desses estados, é mais baixo do que os de São Paulo, né? Compensa para esses estados, porque isto lhes cria uma frota rodante artificial, né, artificialmente alta, né, e que acaba lhes agregando recursos, né? Mas isso, no jogo agregado, é um jogo de perda, né, de tributo importantíssimo. E no ISS, a guerra fiscal é mais complexa ainda, certo? Você abordou, Edu, o tema do leasing, né? E abordou o caso particular que você levantou da região ali que é quase totalmente conurbada entre si, numa área da região metropolitana de São Paulo, que pega de Carapicuíba, né? Que pega Osasco, pega Barueri, certo? Osasco tem um jogo antigo que é a história da localização da sede do Bradesco, certo? E de todas as atividades do Bradesco, né? Ou seja, o Bradesco presta serviços nacionalmente, mas o pagamento de uma parte importante dos tributos de serviço são feitos em Osasco, né? E com alíquotas camufladas, certo? Você sabe que Osasco, por conta disso, Granado, tem um PIB altíssimo, é o segundo maior PIB do estado de São Paulo, ganha de Guarulhos, de São Bernardo, de Santo André, um negócio impressionante. Mas a mesma coisa acontece com Poá, né, do município de Poá, em relação ao Itaú, certo? É o mesmo jogo de Osasco, né? Também vários serviços financeiros que estão concentrados em Barueri, onde eles simplesmente têm uma sede, na verdade, é um endereço fiscal, não é nem sede, né? Um endereço fiscal, que faz com que as alíquotas estejam ali. E qual é a maracutaia? Certo? A maracutaia, como a legislação federal define que o ISS não pode ter alíquotas inferiores a 2%, né? A maracutaia é definir qual é a base de cálculo. Então, ao invés de ser a prestação total do serviço, a base de cálculo em Barueri é de 30% do valor da prestação de serviço, ou seja, o tributo ISS, na alíquota de 2%, incide sobre 30% do valor do serviço prestado. O que significa, na prática, de verdade, que a alíquota ali é de 0,6%, né? Absolutamente inconstitucional, né? Mas a guerra fiscal é isso. Isso é algo que demanda ação política, né? Demanda ação política. No caso de receitas transferidas, outras receitas transferidas, né, ICMS, a gente tem problemas, inclusive, de ordem constitucional na definição, né, de ordem constitucional e legal, certo? Mas algumas de ordem constitucional. Por exemplo, o ICMS é um tributo estadual que tem 25% dele destinado aos municípios. E ele é destinado aos municípios segundo um índice. E, constitucionalmente, esse índice precisa levar em conta, em pelo menos 80% da sua composição, o valor adicionado no local. Os outros 20% são definidos por lei estadual. Então, varia. Tem estado onde é 100% valor adicionado, tem estado em que é 80% valor adicionado, não sei quanto por cento de população, não sei quantos por cento não sei o quê e tal. No estado de São Paulo, por exemplo,
virou, aliás, é 75, não 80, né? Virou 76%, né, no estado de São Paulo. Agora, esse critério na Constituição faz com que os municípios sede de alguns serviços de altíssimo valor adicionado sejam fortemente beneficiados, independentemente do tamanho de sua população, né? No estado de São Paulo, que eu conheci um pouco melhor, no ano 2016, 2017, por aí, o ICMS per capita de Paulínia, né, ultrapassava R$ 15.000 per capita, certo ano. O valor de Francisco Morato, na outra ponta, certo, ficava próximo dos R$ 100, certo? Ou seja, uma proporção de 15.000 para 100. Né? Paulínia, para dar conta dessa sua receita exacerbada, inventa, né, os melhores salários do funcionalismo, dá laptop para criança de pré-escola, faz escola com campânula de cristal, né? E Carapicuíba, por outro lado, aliás, Francisco Morato, por outro lado, está condenado ao analfabetismo, né? Está condenada, né? Então, são critérios que estão na Constituição. Do royalty, certo? A gente tem critérios completamente absurdos. Primeiro, de que é um tributo que cabe exclusivamente ao município produtor, entre aspas, o município sobre o qual está localizada a base de exploração, certo? Quando a reserva petrolífera, na verdade, não respeita fronteiras intermunicipais, né? É só o local onde está a torre, né? E, no caso da exploração do pré-sal, exploração na bacia continental, isso é mais absurdo ainda, porque define que o mar territorial é proveniente de projeções, eles chamam de projeções ortogonais, né, da costa, certo? Se a costa é assim, meu mar é assim. Se a costa é assim, meu mar é assim, certo? Meu mar é fechado, né? Esse critério torna alguns municípios como paraíso dos royalties, né? Então, no Rio de Janeiro, essa coisa é mais forte por causa do perfil do litoral, né? A Bacia de Santos está quase inteira, né, localizada em mar territorial do Rio de Janeiro, certo? Se eu fizesse paralelas, eu teria uma parte importante dela no estado de São Paulo, mas eu fazendo com essa coisa dessas projeções, as chamadas projeções ortogonais, né, o litoral de São Paulo vira carioca, né? Ou seja, são coisas completamente absurdas. E aí eu remeto, né, para essa que eu estou entendendo que essa última questão que você já levantou, eu remeto isso para uma outra questão, sobre o papel dos futuros governantes municipais, certo? Os nossos futuros governantes municipais. E aí é uma questão politicamente muito importante, a meu juízo, de que, diante desse quadro, não dá para que os gestores municipais se pensem exclusivamente como gestores públicos. Eles não podem ser exclusivamente gestores públicos. Isso acomodou muito em períodos de vacas gordas, entre aspas, principalmente as vacas gordas das transferências voluntárias federais, né? E que estão esgotadas, né? Nada aponta para a retomada de projetos tipo PAC, retomada de projetos como Minha Casa Minha Vida, né? E, portanto, o papel do governante, do futuro governante, né, precisa ser entendido que ele, muito mais do que gestor, ele tem que se pensar como dirigente político, né, como articulador político.
a gestão estrito sensu, apesar de que tudo da gestão que tiver caráter estratégico para a prefeitura tem que ter a presença marcante do prefeito ou da prefeita, a gestão de cotidiano não pode ser pensada como atributo central do exercício do mandato de prefeito ou prefeita. O Carlos Matos, no planejamento estratégico, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a de que o urgente mata o importante, né? Ou seja, eu, como prefeito, o tempo todo, todos os dias, morreu gente não sei aonde, desbarrancou não sei o quê por causa de chuva, certo? Se eu ficar exclusivamente preso a isso, se esse for meu foco de gestão, eu não faço absolutamente mais nada, né? Ou seja, eu preciso pensar a máquina pública, preciso pensar a prefeitura como uma máquina que dê conta, no geral, destas coisas, certo? E que me libere como dirigente político para fazer política, né? Para fazer política. Então, isso não tem nada a ver com o tema das finanças, ao contrário, tem tudo que ver com a questão das finanças. Por exemplo, a articulação de atores locais, né, para parcerias na ação pública. Ela é um processo de diálogo, né, político, diálogo fortemente político com outros atores locais, certo? Entidades, instituições, pessoas de lideranças comunitárias, etc., certo? Esse é um papel político, é papel de dirigente, né? Mas se eu for pegar boa parte dos serviços públicos, eles não se resolvem, ou não têm condições de se resolver a contento nos marcos do próprio município, certo? Por exemplo, mobilidade urbana. Mobilidade urbana, eu moro num município, estudo no outro, trabalho no outro, namoro no outro, né? E a mobilidade não se resolve a contento se eu disser que toda a discussão, todo o atributo é municipal. Ela tem que ser pensada de maneira mais orgânica, transcendendo a fronteira municipal. Ela tem que ser pensada regionalmente, né? Em regiões metropolitanas isso é muito forte, né? Ou questões como saneamento básico, certo? O saneamento, tanto para água quanto para esgoto, né? O lixo é um pouco diferente, mas água e esgoto, certo? O que define a direção das coisas é a lei da gravidade, certo? O rio nasce num local e vai por outro, ele vai passando por vários territórios, certo? Eu não mexo em destino final de esgotos, certo? Pensando exclusivamente no meu município, a não ser em municípios muito pequenos e isolados, né? Aí sim, ele pode talvez não ter que ser organizado extramunicipalmente, né? Mas saúde, né? Saúde idem. Eu não consigo ter em cada município isoladamente toda a diferença de perfil necessária para a minha estrutura de saúde, certo? A não ser em municípios enormes como São Paulo, talvez, certo? Mas, mesmo em municípios de região metropolitana, eu não consigo dar conta de resolver, né, de equacionar a questão da saúde com fronteiras fechadas, com porteira fechada, né? Eu lembro, só para dar um exemplo, Diadema desenvolveu ações importantíssimas, né, no campo da saúde, ampliou a prestação de serviço, e isso chegou num ponto onde a demanda gerada na fronteira paulistana, certo? De Diadema, conseguia ser igual ou superior à demanda gerada dentro do município, certo? Com prestação de serviço lá dentro, certo? É que essas coisas se resolvem parcialmente pelo financiamento do SUS, mas parcialmente, porque os critérios não dão conta
plenamente disso, certo? Então, precisa ser pensada de maneira mais... Isso é ação política, certo? A questão dos consórcios públicos é ação política, né? E queria, por último, falar das questões que estão ocorrendo e que partem de princípios dirigidos em outras esferas da federação, particularmente na União, né? A gente tem, nesse campo das finanças, em tramitação, várias propostas de reforma tributária, né? A reforma tributária ela tem 3 aspectos, ela precisa dar conta de 3 aspectos distintos que precisam ser equilibrados, certo? Que é o mais fácil de perceber, o mais explícito da tributação, é o tema da competitividade econômica, né? É óbvio que se eu tenho um tributo mais simplificado, né, eu posso ter maior capacidade de né? Então, tem proposta ali que fala da criação do IVA, né, fala em deixar de ser do local de cobrança, deixar de ser a origem, passar a ser o destino. Tem várias coisas em discussão, mas todas elas ligadas à história da competitividade, né? Um outro aspecto importante é o tema da justiça fiscal, certo? Então, o tema da justiça fiscal ele significa que eu preciso ter tributos com maior incidência em quem tem capacidade de pagamento, certo? Os tributos mais importantes no Brasil são tributos de origem indireta, né? Como é o caso do ICMS, como é o caso de uma parte importante do ISS, né, do IPI, são tributos que incidem sobre os indivíduos, sobre os cidadãos e cidadãs de maneira muito mais fortemente, ou seja, paga muito mais quem ganha menos do que quem ganha mais proporcionalmente à sua renda, ao seu capital, né? Então, uma reforma tributária teria que enfrentar esse tema, que é o tema da justiça fiscal, certo? Isso não está normalmente no horizonte das reformas tributárias. Tem um terceiro aspecto, que é o do financiamento da ação pública. Ou seja, como é que age sobre isso? Como é que o município isoladamente não age, né? Mas os municípios podem, por exemplo, em torno das suas instituições municipalistas nacionais, trabalhar de maneira muito mais forte, né, uma organização de pressão política sobre o Congresso, sobre o próprio governo federal, na direção de criar mudanças, certo? Então, o ICMS precisa mudar o critério, o royalty precisa mudar o critério, né? Isso mostra que a importância dos novos gestores se pensarem não exatamente como gestores, mas como dirigentes políticos, né, os novos governantes, é algo que vai estar no centro da preocupação de ordem política neste processo eleitoral. E eu acho que para o PT, né, exercer esses papéis de dirigentes são fundamentais para a mudança de qualidade da gestão pública. Não sei se eu dei conta de falar. Deu conta, Grano, ótimo. E você tocou agora em pontos fundamentais, essa coisa da emergência e da urgência, e a coisa importante é fundamental na agenda do prefeito, da prefeita, né? Eu sempre falo assim, entra uma coisa importante, aí entra 5 urgentes em cima, quando você resolve as 5 urgentes, vai chegar na importante, já entraram mais 5 urgentes em cima, e as importantes vão sempre deixando de lado. E essa questão da política central que você disse, assim, além de ser um papel de liderança do prefeito, de liderança da prefeita, em nível regional, como você bem disse, para construir consórcios, para fazer a relação com outras instituições, tem essa luta que você disse já fundamental, que é a luta nacional por, inclusive, crescerem as finanças municipais, né? Eu fui presidente da ABM, da Associação Brasileira de Municípios, e vi muito isso. Então, nós conquistamos 1% a mais do FPM.
tem 1% a mais no Congresso agora sendo discutido. É papel dos prefeitos e prefeitos fazerem essa discussão. A mudança na regra do ISS está sendo debatido agora no Congresso, como vai fixar, porque de um lado já mudou, vai ter que ser pago nos municípios em que o serviço foi prestado. O problema é que as operadoras de cartão de crédito e operadoras de saúde estão bloqueando isso. Como é que faz a cobrança? Então, são questões nacionais que os prefeitos e prefeitas têm que atuar como liderança. Então, parabéns, muito obrigado, Granado, acho que você contribuiu eu que agradeço. demais. E a gente queria deixar passar a palavra para você, mas antes chamar todo mundo que agora, depois de amanhã, toda terça e quinta-feira, das 11 ao meio-dia, a gente tem essas lives aqui com contribuições para os programas de governo das nossas candidatas, dos nossos candidatos, e depois de amanhã, na quinta-feira, dia 12, o tema vai ser desenvolvimento econômico local e geração de emprego, que é outra atribuição como essa que nós estamos discutindo, que é da União, mas os prefeitos e as prefeitas são muito cobrados e cobradas por isso, tá certo? Então, muito obrigado, e vou deixar você agora se despedir, Granado, e dizer para as pessoas que o compromisso toda terça e quinta, das 11 ao meio-dia, essas lives, contribuição para o programa de governo das prefeitas, dos prefeitos, dos pré-candidatos, das pré-candidatas, e também pré-candidatos a vereadora, que podem e devem entender essas questões para se apresentar, para poder fazer suas propostas de mandato. Granado, para você se despedir, um abraço. Alô, Edu, sou eu que agradeço. Essas oportunidades não surgem sempre, né? Eu queria me colocar completamente à disposição de eventuais conversas futuras de aprofundamento de alguns desses temas, né? Eu acho que estas jornadas elas são importantes para dar o máximo possível de foco político, né, para a ação das nossas candidaturas, né? Acho que as nossas candidaturas, e com isso eu encerro, tem que focar não só na questão local, das dificuldades, etc., né? Ela precisa enfrentar isso politicamente e entender que mudar o Brasil passa pelos municípios, né? E que essas eleições municipais elas têm um baita papel, um enorme papel nessa luta política que a gente vem pela frente. Queria desejar uma grande campanha para todos os candidatos e candidatas, seja para os executivos municipais, seja para os cargos parlamentares, né? E vamos lá, gente, estamos nessa.